saiu o primeiro anime da nova temporada de animes, e esse se inicia com um grupo de idols se apresentando no show. Aparentemente, o queridinho do grupo se chama Oshi, e Oshi se apresenta perguntando se você tá sozinho. Se sua resposta foi um sim, não se preocupe, muito em breve você será acolhido e abraçado pelas músicas dele. Depois de ouvir uma confissão dessa, nossa protagonista foi atingida por uma lufada do amor. A coitada, quase nem ela consegue se segurar. E sendo muito sincera, ela não consegue lidar com essa introdução. Dessa vez, eles tocaram bem fundo. Ao mesmo tempo que sobreviver a isso lhe tirou alguns anos de vida, mas fazer o que? Acontece. A mina deu a louca, começou a alucinar no meio da sala. E os pais dessa coisa não faz nada. Na verdade, por algum motivo, eles estão bem felizes com o fato de sua filha mais velha estar obcecada por um cara estranho que faz músicas estranhas e fala coisas estranhas. Todavia, esse sangue estranho ainda não se perdeu completamente. Isso porque os dois irmãos mais novos têm consciência do quão estranho é ter uma irmã que fica gritando por um homem na frente da TV. Bom, simbora as apresentações. O Taji Kinoshita tem 16 anos e obviamente é uma estudante do colegial. Basicamente, ela sobrevive assistindo seu marido fazendo shows no conforto de sua casa. Afinal, ela não tem dinheiro para comprar ingressos. E pelo jeito, também não tem nenhum amigo para avisar. Tempos depois, Kinoshita saiu da frente da televisão para simplesmente organizar sua coleção de Oshio, que fica no quarto dela. Essa garota lunática não é possível não. Bom, o Oshi é considerado o menino mais selvagem e sexy do grupo, cujo seu rosto bonito é quente demais para alguém do ensino médio. E com tamanha performance, esse cara vive dando fantasias para todas as garotas do Japão. Sem contar que esse garanhão tá humilhando muito dançarino profissional por aí, viu? Palavras diretas da nossa garota. E eventualmente ele será preso por crimes tão quentes e calientes demais. Em um vídeo antigo, ela percebeu que há 2 anos atrás, no entanto, ele era muito mais inocente, pois era a primeira vez que subia num palco. De repente, uma notificação. Na hora, essa menina ficou maluca das ideias. Eis foi a oportunidade de ouro batendo na porta. Mas primeiro, respira fundo. E segundo, as chances dela conseguir uma chance para o concerto é 95 inscritos a cada 2 ingressos. E pra surpresa de 0 pessoas, quando a Kinoshita foi bisbilhotar, ela conseguiu 2 ingressos. Há algum tempo, entre o futuro e o passado, a Kinoshita foi chamada no seu dia de folga para trabalhar de CLT. Recentemente, o tal de Toda-san largou o hospital com apendicite. Aquela coisinha que dá desconforto na barriga. Então, ele vai precisar fazer algumas tarefas domésticas por um tempo. Bom, basicamente, esse emprego estava oferecendo um salário muito bom para um simples meio período. Só que tem um pequeno detalhe, naquele documento tá escrito o nome do Oshi, e ela já começou a criar até fique antes mesmo de fechar os olhos e dormir. Todavia, o prédio no qual ela vai trabalhar está bem diante de seus olhos, essa coisa velha. O quarto tá uma bagunça que só. E de canto tem um cachorro nervoso. A menina ficou assustada, mas a pergunta é quem não ficaria? Era quase impossível reconhecer aquele rosto pálido, afinal, o Oshi tá completamente diferente da aparência perfeita que ele exibe no palco. Então ela pede licença, aquele chiqueiro não vai se limpar sozinho, e ela precisa do aspirador para começar a limpeza. Ela então pensa que ele deve ser muito tímido fora do trabalho, mas isso não importa, ela ainda precisa encontrar o aspirador. Mas antes disso, ela pede licença de novo, dessa vez a Kinoshita precisa de detergente. Entretanto, ela o encontrou alucinando. Segundo o Oshi, ele não consegue entrar em modo de trabalho em casa, e ninguém avisou que alguém tão jovem iria aparecer. É impossível não pensar nele como um perdedor sombrio e infeliz. Então ele deveria colocar um percevejo no nariz e morrer? A coitada ficou sem reação, enquanto ele tava tendo um surto. E se ela expor seu modo de vida nojento na internet, então vai ser o fim de sua carreira. Se isso acontecer, ele vai ser motivo de chacota, e todos que apoiaram ele vai chamá-lo de traidor. O Oshi começou a imaginar alguém esfaqueando ele em um beco escuro. Sua vida curta foi também muito dura, isso é, ele nunca deveria ter nascido. Depois dessa, Kinoshita se perguntou se chutou algum mendigo na rua e acabou esquecendo disso. De novo, ela começa a questionar se esse é realmente o famoso Oshi, o garanhão que foi escolhido como colírio para os olhos, mas talvez seja apenas cansaço. Em breve ele terá seu primeiro show na Dome. Então ela ficou toda confusa, e se esse traste não conseguisse apresentar? Logo ela imaginou ele pedindo desculpas em público e dizendo que vai se ausentar. Nesse momento o Oshi estava chegando em casa, então ela aproveitou a oportunidade dizendo que na verdade é muito fã dele há 2 anos. E mesmo sendo errado, ela abriu o bocão mesmo assim. Kinoshita está muito feliz com o nascimento dessa lenda. Entretanto, ele entrou em crise existencial e criou a certeza de que ela ficou muito magoada com essa nova versão deprê dele. E ainda se rebaixou a menos coisa que um lixo industrial. Acrescentou também que ninguém deveria mais apoiar ele e saiu andando. Mas pra quê? A guria ficou pé da vida, as mãos ficou até grossas. Eita. Chamou ele pelo nome e perguntou se por algum acaso ele tá desprezando o amor de seus fãs. Na hora esse pivete sentiu o verdadeiro terror. Ele não é um impostor, ele é o melhor e o mais quente de todos os tempos. Aquele que transformou o mundo em uma espécie de paraíso, eu acho. E pra ela não importa se sua cabecinha de cima tá esbagaçada, isso é uma verdade inegável. Ela começou a chamar ele de Deus, de apóstolo do amor enviado para salvar as donzelas. E eu não vou terminar a frase dela porque eu sinto que tô pecando. O coitadinho deprimido ficou ainda mais oprimido. Ele foi obrigado a repetir a
a frase Yoshi-kun é um deus, a pior fala dela sempre vai ser a próxima. E bom, resumidamente, não importa se ele se acha um impostor. Para ela, ele sempre será um deus e ponto. Depois dessa conversa peculiar, ele admite que admira alguém. E por causa desse alguém, ele quer fazer todos ao seu redor sorrirem, da mesma forma que esse alguém fez com ele. Todavia, é impossível alguém sorrir, sendo que diante delas tem um cara deprimido e oprimido. Na hora, Kinoshita sacou tudo. Os sentimentos dele não são falsos, mesmo que seu sorriso seja. E foi exatamente por isso que ele conquistou tantos corações. Para ela, ele continua sendo o verdadeiro Oshikun, não impostor. Mas mesmo com palavras tão dóceis, ele não viu nossa garota falando. Ele não viu? Mas sim a chefia, que não se importava com seu verdadeiro eu. Mas a única verdade aqui é que ele ficou muito famoso da noite para o dia. E todos os tipos de pessoas dizem todos os tipos de coisa para ele. Mas apesar do conforto que os fãs lhe traz, ele já não conseguia mais acreditar no que queria. Então ele encontrou essa versão patética de si mesmo e perdeu total confiança. No fim das contas, ele tá pensando em morar numa ilha, ou talvez no sertão. De repente, ele não tá mais falando dos sonhos deles, e isso é frustrante. E é isso aí, basicamente ela não vai parar até que ele acredite nela. E não vai permitir de jeito maneira que ele desista tão facilmente. Embora no lugar dela já tinha falado pra ele desistir de seus sonhos e morrer. Tempos depois, vemos que de vez em quando o modo ídolo dele é ativado, mas ele mesmo não consegue se controlar, e em casa é um pouco difícil para ele. Kinoshita nota que ele está bastante desnutrido, que não se alimenta bem. Basicamente, a casa tá toda cheia de lixo e comida instantânea. Então ela prepara algumas coisas caseiras para ele. E isso provoca uma mudança em Tamon-kun, que acaba ativando seu modo ídolo. E bem, isso faz com que Kinoshita sofra alguns microinfartos. Mesmo assim, a Kinoshita tenta se controlar, porque ela tá literalmente trabalhando. Isso significa que ela deve respeitar todas as outras fãs que não têm a possibilidade de estar perto dele. Então ela começa a ajudá-lo. Ela começa a cozinhar para que ele se alimente bem, e pouco a pouco vai percebendo que ele está melhorando. Até na televisão pergunta por que agora ele parece tão energético, e ele agradece as comidas que a Kinoshita prepara para ele. Mas obviamente sem dizer o nome dela diretamente. Algum tempo depois ele aparece chamando pelo nome da Kinoshita. Ele diz que tem fãs pedindo fotos privadas dele. Fotos de agora. Kinoshita fica toda animada com a ideia do fã-clube ter fotos espontâneas do Oshi em casa. Todavia parece que esse bocó usou a câmera traseira. Nenhuma foto dele saiu boa o suficiente. Parece as primeiras fotos registradas no mundo. Então ela pensou, Tamon-kun é uma nave de fanservice ambulante. E ele não pode simplesmente dizer não para seus fãs. Às vezes ele é enganado, mas segundo a Kinoshita, esse traje é um deus misericordioso. E então ela chegou a uma conclusão. Kinoshita começa a usar plaquinhas, aquelas que os fãs usam para mostrar que são seguidores leais. E é dessa maneira que ele consegue sair minimamente decente nas fotos. Então ele agradece. Graças a ela, as pessoas não vão tirar sarro de sua aparência doentia. Além disso, ele também não sentiu vontade de vomitar. Afinal, o simples fato de ter que se ver na tela já é o suficiente para fazê-lo passar mal. E essa doida varrida ainda elogia essa coisa medonha. Ela insiste em dizer que ele não se aplica às leis da física. E quando ele diz que a aparência não importa, quase apanha de bainha de facão. Não importa o que os outros irão dizer sobre ele. Ela nunca vai deixar de acreditar que Oshi é o melhor do mundo. Bom, ele ficou um pouco tímido, mas esse sorrisinho dele já disse tudo. Há algum tempo entre o futuro e o passado, Kinoshita está se preparando para ir embora. Ela tem compromisso e precisa sair mais cedo. Antes de ir, pede que ele não esqueça de se alimentar direito. Porém, o bastardo pede que ela espere. Então ele agradece a ela pela ajuda, mas não só pelo trabalho, nem pelas fotos. Graças a ela, seu estado mental saiu de um completo para um menos fudido. As pessoas estão constantemente elogiando os ídolos como se fosse o trabalho mais importante do mundo. Por isso ele quer fazer o mesmo por ela, porque ele se sente feliz quando recebe elogios. Mas o clima aqui mudou. Ela ficou coradinha e ele começou a pedir desculpas sem parar. Mas a Kinoshita diz que tá tudo bem. Afinal, ela ficou muito feliz e emocionada. E pra acabar de vez com esse clima gostoso, esse otário vai lá e solta uma frase inacreditável. Ela acabou deixando cair sua sacola. E de repente um flash de luz surge. E um refrão de uma música começa a tocar. Logo depois esse flash de luz atravessou o peito da garota como se fosse um arco e flecha. Ele pede desculpas, se sentindo um inútil nojento e cobriu o próprio rosto com um capuz. Mas absolutamente do nada, os dois começam a travar um combate corporal. Ela diz que ele não parecia nojento, pelo contrário. Já ele não consegue mais se achar digno de olhar para ela. Então, para completar o clima, acontece aquela cena típica de anime. E ela acaba caindo em cima dele. Perto assim, a Kinoshita percebeu que o sorriso dele é meio estranho. Logo em seguida, chama ele de fofo. Ela ficou toda coradinha com essa aproximação. Mas de repente, o homem abre a porta e encontra os dois em uma posição tanto questionadora. E obviamente, ele chama a atenção da doméstica. Mas esse trouxa não fica de fora não. Oshi também leva uma bronca indireta. O coitado que simplesmente tá tentando agradecer pelo trabalho dela. E todavia, o cara só tá tentando alertar que com todo aquele charme, qualquer garota ficaria à beira da loucura. A Kinoshita não fica nem um pouco feliz com isso. E depois, os garotos da sua sala vieram com a notícia de que uma suposta
suposta assediadora importunou um ídolo. Obviamente estão falando dela, mas até então suas amigas não sabiam disso. E elas continuam falando sobre assediadores que não deixam os ídolos em paz. E bem, ela entende que é verdade, que tem que ter cuidado. No fim das contas, ela acaba pensando em se manter longe e que vai apoiá-lo mesmo assim. O problema é que Tamon-kun estava esperando que Akinoshita fosse novamente à sua casa. E depois dessa desilusão, o tão esperado show acontece. No fim da primeira música, Akinoshita se retirou para comprar uma bebida, mas ela precisava fazer isso o mais rápido possível para voltar pro show. Todavia, seu corpo e sua mente estão uma bagunça, tanto excitado quanto de solidão. Ela estava quase lá quando de repente foi puxada para dentro de uma sala privada. Felizmente ninguém viu isso não, eu acho. Kinoshita então pergunta o que diabos essa obra de arte literal tá fazendo diante de seus olhos, e ele tava todo ofegante. Ela então pergunta o que aquele traste tá fazendo fora do palco, e ele responde que encontrou a Kinoshita no meio de toda aquela multidão. Obviamente ela ficou toda emocionada. Todavia ele não gostou do que viu. Quero dizer, se o intuito do camarada é fazer todos sorrirem, por que diabos ela tá chorando então? Oshi então pergunta se isso tem a ver com o motivo dela ter parado de ir até a casa dele. Enquanto faz uma série de perguntas, ele acaba encurralando a Kinoshita contra a parede, e ela responde que obviamente qualquer fã gostaria de saber mais sobre seu ídolo. Eu só não sei o que isso tem a ver com a pergunta dele. E bom, aparentemente ela parou de ir porque queria ele só pra ela. Mas como a Kinoshita mesmo disse, qualquer fã gostaria de saber mais sobre seu ídolo. Então não é justo que só ela tenha ele. Mas ele rebate, quem decidiu isso? O único que decide se há problema ou não é ele. E é de extrema importância que ela pare de ser tão egoísta assim. De repente, Oshi ficou atacante. Ele agarrou ela pelos braços e logo em seguida colocou a cabeça delicadamente sobre o ombrinho dela. Nesse momento, os dois estão totalmente coradinhos. E ainda acrescenta que o apoio dela é de extrema importância naquele momento. Sem ela, não há esperança nenhuma pro Betinho. E obviamente, ela não vai recusar de forma alguma essa proposta tentadora. Os olhos chega brilhou. Parece até que ela conheceu um homem de verdade. Só que de repente esse trouxa ficou todo deprê de novo e acabou saindo do personagem sem querer. A Kinoshita ficou reclamando. Ali não é hora nem lugar de perder a cabeça. Todavia, quando ele sai correndo, ela grita que estará lá para apoiar ele. E isso é bom, pois ele ficou satisfeito. Mas ela ficou pensando na vida, tadinha. Tão jovem e já tá iludida. Tempos depois, a festa voltou a comer solta. O Oshi tá pronto para continuar de onde parou. E vai reconquistar o coração da mulherada. E quem sabe dos betinhos que corta pros dois lados também. E assim termina o primeiro episódio do primeiro anime da nova temporada de animes.